Ô, gente, mais uma vez no ar, né? Estou com um grande amigo aqui hoje, uma pessoa muito importante no esporte brasileiro, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de ser elogiado, mas fazer o quê, né? É um craque do tênis, um craque, está aprendendo, né? Ele é um craque da parte pedagógica do tênis. Ele participou no Brasil da formação de grandes atletas, sem dizer a carreira dele, que foi uma carreira de profundo respeito, né? E o Cláudio, nós temos já 2 entrevistas dele no nosso canal, é uma história muito interessante, só que eu estou te trazendo hoje no ar aqui para falar de uma coisa muito importante, né? As pessoas com deficiência, né, no Brasil, elas não são muitas vezes qualificadas o suficiente, né? Muitas vezes elas não recebem a possibilidade de uma acessibilidade ao esporte, à arte, ao teatro, né? E você tem uma experiência muito grande nisso, né? Eu te acho craque nessa área, mas você disse que não é, então eu vou deixar, né? Eu queria que você contasse essa carreira sua, né, trabalhando com tênis para cadeirantes, para pessoas com essas dificuldades, né? O primeiro contato que eu tive com essa matéria, né, foi em 92, quando eu fui a um simpósio nos Estados Unidos. E o simpósio tinha vários assuntos, e eu levei um grupo de professores daqui. E um deles, que foi, hoje trabalha inclusive com cadeira de rodas, com tênis e cadeira de rodas, ele viu tinha várias palestras ao mesmo tempo. Eu falei, por que eu vou fazer essa quantidade de palestras? E eu passei uma das palestras para ele, falei, vai nessa palestra que ela é em espanhol, eu vou aqui em inglês, e depois a gente cruza informação. E a palestra foi dada, a palestra de tênis e cadeira de rodas, em 1992, na Carolina do Sul. Carolina do Sul. No estado que eu me formei lá, né, na Universidade de Tênis lá. E nesse simpósio teve essa matéria de tênis e cadeira de rodas. E eu cheguei na metade, porque eu fui assistir uma outra, que eram simultâneas, e eu cheguei lá na metade e vi a palestrante, era uma negra, que era campeã americana de tênis e cadeira de rodas. E ela falando aqui, eu estou vendo aquela facilidade dela como se fosse um tênis, o meu tênis, né? E vi aquela facilidade, e ela fez um desafio para todos os jogadores profissionais que estavam lá. Olha, você pode sentar na cadeira, a gente pode jogar aqui, ver quem vai ganhar de mim. E ninguém nem conseguiu teve coragem de sentar, né? Não. Então, e essa experiência me marcou muito. E eu falei, bom, eu vou querer mexer com isso. E lá, nesse simpósio, anualmente tem esse simpósio na Vandermeer Tennis University. É o maior centro, né? É um dos maiores centros do mundo. Ele o Vandermeer, ele tem uma associação chamada Professional Tennis Registry. Eu sou representante aqui no Brasil. Eu sou formado, eu faço parte da associação, são mais de 12 mil membros em mais de 120 países. E ele faz essa integração através desse simpósio, ele traz os representantes de todos os países e faz um intercâmbio de informações, de ideias. E na época ele faz todo ano, nesse simpósio, ele faz um torneio de $25 mil de prêmio de tênis e cadeira de rodas. Ele comprou essa coisa. E depois eu me interessei muito pelo tema e comecei a assistir uns treinos de tênis e cadeira de rodas. Eu fiquei lá um período e eu ia sempre assistir os treinos dessa americana com as outras parceiras dela e via o deslocamento, movimentação. E eu não imaginava que era tanto assunto, achei que era só pegar a cadeira, chegar e jogar, mas tem técnica de recuperar, sair, deslocar. Ir à frente, voltar. Tem uma série de coisas. Eu comecei a ver aquilo e falei, muito legal essa ideia. Então, fiquei com isso na cabeça e eu fiz uma clínica de tênis, aqui se chama oficina de tênis, né? Nos Estados Unidos é clínica de tênis. E as oficinas de tênis para iniciantes lá no BH Shopping. E quando eu estava fazendo, apareceu um cadeirante lá, eu falei, opa, vai ser o primeiro aluno de tênis em cadeira de rodas. Eu nunca tinha visto a modalidade. Sabia que a cadeira era adaptada, a cadeira dela não era adaptada, mas assim, como é que você chama? Eu chamo Alberto. Você não quer fazer uma aula de tênis aqui, não? E ele ficou durante 3 horas fazendo aula e fazia de novo, e transpirava e jogava. Eu falei assim, que isso, né? Que coisa mais louca, esse cara gosta mesmo de tênis. E usei ele como uma cobaia, né? Mas era uma quadra menor, uma quadra reduzida. Mas ali eu comecei. E a cadeira dele não era para isso. Não era adaptada. Era uma quadra menor, uma quadra de carpete. Mas ele se divertiu e todos os dias, nós ficamos 30 dias no BH Shopping, ele foi
mais da metade ele foi lá para jogar tênis, nunca mais vi também, perdi o contato com ele. Isso foi em 98. E aí depois disso eu recebi uma visita de uma pessoa, um amigo, hoje é um amigo, presidente de uma ONG, chama Tênis para Todos. E chegou para falar, eu faço um trabalho de tênis e cadeira de rodas lá no Parque Municipal e eu queria que você participasse disso, você visse o trabalho e me cedesse uma quadra para eu fazer esse trabalho com tênis e cadeira de rodas e com crianças de escola pública. Nós fizemos um acordo com uma escola aqui do lado, a Escola Municipal Pedro Nava, isso na época do Olhos d'Água. Eu lembro desse trabalho seu lá, que eu frequentei lá, né? Com muita honra, né? Então, é um lugar perfeito, né, para tudo, né? Foi um balão de ensaio de tudo que eu estou fazendo. Fez muita diferença na minha vida ter participado lá, né? Com você. E para muita gente, né? Saiu muita gente lá. Aí ele começou esse trabalho com o tênis e cadeira de rodas e com a escola pública. E eu dava os pitacos, olhava, recebemos mais de 20 torneios, fizemos 20 torneios de tênis e cadeira de rodas. Então a pontuação dos jogadores mineiros, o Daniel Rodrigues e o Rafael Medeiros e outros, Bericol não era nessa época, mas vários jogadores mineiros tiveram assim, contato com torneios internacionais dentro desses torneios que eram feitos na minha academia, na Dinamis, e sob o comando da Tênis para Todos, que era a ONG que abraçou essa causa. A gente cedia professores, o Alexandre Lima na época dava treinamento, depois o Léo Botija foi também treinador. E, então foi um começo assim, eu via o esforço dos cadeirantes, fazia questão de ir nos torneios todos, né? Convivia com vários jogadores do Brasil todo, hospedei alguns na minha casa, então eu convivi com um jogador de Brasília, que é o Eric, que era de Brasília, teve um outro que era de Santos também, que ficou na minha casa. Nós fizemos um treinamento, né? Ele me explicou toda a técnica, ele era o terceiro do Brasil de tênis e cadeira de rodas, então eu tive um contato muito próximo, né? Um contato caseiro, né? Dentro da minha casa. E aí fiquei estudando essas coisas, mas eu não participava diretamente, né? Eu falo assim, eu tive a ideia, né? Recebi a oportunidade através do Gerson, da Tênis para Todos, e comecei a gostar do assunto, porque o que acontecia era um resgate de uma pessoa que estava em casa deprimida, estava lá chateada, com um problema físico sério, prostrada, e ali sem convivência, né? Não tinha, ficava dentro de casa, esporte nem pensar, ela tinha uma deficiência que, então era às vezes uma deficiência mais séria na coluna, então não tinha movimento, outros eram só amputados, outros eram e alguns deprimidos, você via que era mesmo jogando, né? Então ali era um resgate para a maior parte deles, e eles se reuniam, contavam piadas, e quando ia cantar o hino nacional numa cerimônia, aí um chegava, agora gente, todo mundo de pé. Então eu achava aquilo assim, pô, eu não faria essa brincadeira, não gosto, né? Mas entre eles eles se divertiam com isso, né? E relacionamento normal, né? Tinha um relacionamento afetivo, namorado, namorada. Então eu via assim, a dificuldade de chegar à academia era num lugar muito íngreme, e o ônibus parava longe. Então eles chegavam, os cadeirantes às vezes chegavam de ônibus, o Rafael ia com a mãe empurrava a ladeira toda até chegar na porta da academia, da academia para as quadras tem mais uma ladeira enorme, forte. Então eu via aquele esforço todo dia, o pessoal indo lá, e o Gerson e os professores levantando a autoestima deles e conversando e mostrando que eles eram capazes. Às vezes as limitações, né, de técnicas e de tempo dos professores também eram grandes, mas davam o recado, eles iam para a quadra. E aquilo eu fui convivendo com aquela superação. Depois do 20º torneio, nós tínhamos 2 jogadores entre os melhores do Brasil, que eram o Rafael e o Daniel, e outro que estava vindo atrás, gente que vinha de fora jogar os torneios. Teve um argentino lá com 15 anos, um menino, uma vontade, uma disposição, uma raça. Hoje ele está entre os 10 melhores do mundo de tênis e cadeira de rodas. Então eu vi muita coisa acontecendo nessa fase, e eu acho que foi a grande semente, né, do tênis e cadeira de rodas, que hoje o Brasil tem um destaque, né, internacional, um programa muito legal de tênis e cadeira de rodas. Então vi muita coisa acontecendo, muita coisa boa acontecendo nesse segmento. E o Anísio foi nesse simpósio, depois com a clínica e essa experiência na academia. Interessante, porque quando eu converso isso com você,
Eu tenho amigos que trabalham com excepcionais, né? Com pessoas com dificuldades, pessoas deficientes, né? Porque esse nome mudou, né? Antigamente era deficiência, depois necessidades especiais, voltou a ser deficiência, né? Eu tenho uma grande amiga, a Cláudia, que comanda 480 e tantos pessoas deficientes, e inclusive quero te levar lá pessoalmente. Não são cadeirantes, mas são pessoas com acidente cerebral, com síndrome de Down, né? Então eu até já falei com ela a seu respeito, quero te levar lá para você conhecer o trabalho dela. E a gente percebe que o esporte é uma coisa que ajuda muito na inclusão das pessoas, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho disso, porque você tocou no assunto, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho. E essa participação do pai e da mãe, né? Porque uma pessoa sair lá de Venda Nova e parar nos Olhos d'Água com o filho numa cadeira de roda, a gente sabendo que... O Rafael vinha do Buritis com a mãe. Vinha do Buritis, né? O de Venda Nova vinha um rapaz, acho que ele vinha de ônibus, o Daniel. Então você imagina... Ele subia sozinho. Você imagina a dificuldade que essas pessoas têm, né? E esse argumento de mudar a vida, né? Mudar essa qualidade de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu espero que o nosso público entenda, né? Que esporte é para todos, né? E muitas vezes nós vamos ficando mais velhos, nós abandonamos o futebol, nós abandonamos a academia, né? Eu tenho amigos meus em plena atividade nas artes marciais, como é o professor Hilton, né, que é um super mestre de jiu-jitsu, passou dos 70, né, e você vê ele num treinamento, né? Então eu queria que ficasse essa mensagem registrada, sabendo que o esporte, ele gera serotonina, ele gera endorfina, né? Ele te propicia você ter qualidade de vida e alegria, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho disso, porque eu acho que não é muito diferente para um praticante que não tem deficiência para um praticante que tem deficiência, né? Eu acho que o esporte, ele equilibra a pessoa, né? Eu acho que todo mundo deveria ser obrigado a ter o ensino normal, acesso à cultura, eu falo música, as artes, né? E acesso ao esporte, que eu acho que o ser humano fica mais equilibrado. E o esporte especificamente, o que eu vi nesse tempo todo, são mais de 46 anos que eu jogo tênis, né? E praticava os esportes um pouco antes. Ensino há 36 e trabalho com tênis assim, formalmente há mais de 30, uma empresa, né? Eu vejo o seguinte, que ele não tem um limite de idade. Eu acho que hoje tem jogadores aí eu vejo com 80 anos jogando tênis. Tem um vídeo de um uruguaio com 100 anos jogando tênis. Maravilha. E uma entrevista dele falando que é importante o exercício, ele vai lá e mostra ele jogando. Eu vejo esses cadeirantes todos que passaram por toda essa fase, me emocionei quando eu recebi a notícia que eles foram classificados para jogar a Paralimpíada de Londres, depois a Paralimpíada do Brasil, da Olimpíada do Brasil, então, do Rio, né? Então eu acompanho assim, hoje um pouco mais distante, mas eu vejo que não tem um limite o esporte tem um poder muito grande de superação, de relacionamento, de oportunidade. Se essa pessoa não tivesse praticado esporte, o que ela ia fazer? Hoje eu vi um menino que chegou lá na academia com fome. Então, o que não rendia no treino? Ele tinha fome, ninguém sabia disso. Eu vi ele falando, cara preguiçoso, né? Tá lá, professor, eu falei assim, o que é? Não. Aí a gente definiu que ia dar um almoço para ele. O menino virou um leão, o Daniel Rodrigues hoje é um dos melhores do Brasil. Então, a única oportunidade que ele teve, saindo de Venda Nova, comer, quadra, bola, raquete e instrução. E resgate da autoestima dele. Hoje, eu não sei se ele está casado, mas ele tem um relacionamento, tem o carro dele, tem Bolsa Atleta, já visitou mais de 40 países, eu não tive a oportunidade de visitar essa quantidade de países. Então, quer dizer, é um resgate total, um exemplo para muitos outros meninos que podem vir. Porque eu acho interessante, né? A pessoa sai de Venda Nova para ir para o Olhos d'Água, para o Buritis, né? A pessoa sai com uma deficiência alimentar, né? E opta por praticar o esporte, né? Para ter uma vida saudável, né? Ele poderia ter optado a ser um viciado em droga, um viciado em bebida, ou um traficante, ou coisa nesse nível, né? Por que você acha, Cláudio, achar que para nós é um trem meio complicado, né?
O que você pode falar? Eu sou engenheiro, eu produzi muitas escolas, né? A gente construiu uma escola e não construiu uma quadra de tênis numa escola. Aqui no Brasil a gente constrói uma escola e não faz um ginásio poliesportivo, né? Nós que também militamos no centro, no esporte, mas militamos também na arte, né? Na pintura, na música, no coral, né? Por que a nossa educação é tão reprimida nesse... Talvez seja um pouco cultural, né? As pessoas que projetaram as escolas, a escola tem que ter ensino dentro da sala de aula. E as escolas americanas, por exemplo, a parte esportiva é muito maior, 10 vezes, 50 vezes maior do que a parte de sala de aula. Porque dali se equilibra o indivíduo, né? E aqui não tem essa tradição. A gente tem um projeto de fazer ao lado de uma escola pública, fazer um centro esportivo, fazer um lugar de referência nesse sentido. Eu acho que isso se a gente conseguir fazer isso e virar um modelo, né, um piloto, eu acho que a gente pode interferir muito nessa cultura que se formou de fazer escola ali no quarteirão, um terreno fechado. Às vezes tem uma poliesportiva, né, e outra coisa também, a preparação também do professor, o profissional de educação física, de estimular as pessoas a fazer outras coisas que não sejam só meninas vão correr ou vão jogar bola, meninas vão jogar queimada, ou jogar vôlei. Quer dizer, e sem supervisão nenhuma. Isso limita, né, Cláudio? Eu acho que a falta de formação do profissional. Hoje eu vejo um profissional de educação física que pode, por lei, dar aula de tênis, ele não sabe jogar tênis. Como é que ele vai ensinar? Então eu discuto isso muito com os profissionais do CREF e com profissionais de educação física. Tem esporte que você tem que ter excelência como jogador e viver o esporte para você ter condições de ensinar. Não estou falando que não tem que ter a formação acadêmica, eu acho que tem que ter também a formação acadêmica, é importante. Mas quando você complementa os dois, você tem a oportunidade do profissional de educação física que teve uma bagagem acadêmica interessante, de matérias importantes como ética, como biomecânica, como periodização de treinamento, junto com o profissional de tênis, que foi profissional de tênis. Que vivenciou o jogo, né? Hoje, por lei, o Guga não teria condições de dar aula de tênis, porque ele não tem o registro do CREF. Como é que eu vou fazer? Então, o número 1 do mundo, ele não pode ensinar tênis? Então, é uma coisa discutível, não sei a solução também, não estou colocando a solução aqui, mas eu acho que as oportunidades que eu estou vendo de mudar essa história, porque o tênis era o seguinte, ele era naturalmente um lugar de oportunidade. O tênis tinha sempre um pegador de bola. O cara ia pegar a bola no clube. Os famosos boleiros, né? O pegador de bola estava no clube, pegava às vezes até descalço, né? Porque não tinha nenhuma legislação que proibia, né? Então ele pegava a bola descalço, ele pegava a bola com o pé, levantava, pegava na mão para não ter que abaixar, com 8, 9 anos de idade. Vários professores de tênis hoje começaram com pegador de bola, donos de academia que eram pegadores de bola. Então, se não tivesse tido essa oportunidade, o que eles iam fazer? Quer dizer, você está falando de um laboratório, né, para desenvolver isso, né? Eu, em 2 entrevistas essa semana, eu achei interessante, eu estava entrevistando uma pessoa que é da área de artes, né, um designer muito famoso. Eu perguntei por que eles não constroem um ateliê na casa das pessoas, né? Por que não se constrói um camarim na casa das pessoas, né? Muito menos nas escolas, né? E eu entrevistando uma outra pessoa, uma pessoa que é um missionário, né? E ele me chamou muita atenção a postura dele. Ele tocava percussão, falava percussão pela boca o tempo inteiro. Eu falei, mas de onde vem isso, né? Aí ele falou assim, eu toquei percussão nas escolas americanas, mas que eu frequentei durante 6 anos. Você vê o ritmo que o cara tem, o borogodó que o cara tem com isso, né? E nós não estamos permitindo aos nossos jovens exercitarem, né? Os campos de várzea acabaram, né? Os centros de referência de atletismo estão aí caducando, né? Morrendo na praia, né? O que um profissional do seu nível pode fazer para que esse estado de coisas mude no Brasil, Cláudio? Eu acho que tentar estimular outras pessoas, né, que estão formando a educação física. Hoje o trabalho que a gente está tentando desenvolver é isso, trazer o profissional, que eles chamam de leigo, né, que é o formado provisionado de educação física, ele teve experiência
Acadêmica? Não, experiência prática. Prática. E juntar com o que tem experiência acadêmica. E a gente está tentando, como nos Estados Unidos, né, esse órgão que eu represento aqui, a Professional Tennis Registry, ele dá um curso de 12 horas de técnica. Ele é muito assunto, são 12 horas bem intensas. E dá uma apostila para você estudar e praticar aquilo que foi ensinado. 3 meses depois, ela te dá uma prova. Se você fizer o que a prova determina, que faz uma aula prática para 4 pessoas iniciantes, tem uma outra prova escrita e tem um teste de habilidade, como soltar a bola, como jogar, como executar o golpe que você está ensinando. Então é muito simples, mas tem que ter uma dedicação e tem que ter uma certa experiência e uma repetição, né, bem sistemática. Então dali você pode, você está credenciado a dar aula para o iniciante, uma pessoa que está começando a jogar, você pode ensinar a partir desse curso de 12 horas. Então eu acho que isso aí é básico e suficiente para uma pessoa que quer ensinar tênis começar a ensinar tênis. É uma coisa muito rápida, muito óbvia. Agora, se a pessoa quer atingir um nível mais alto, ela quer fazer um trabalho mental específico dentro do tênis, aí sim uma formação acadêmica, quero fazer uma preparação física específica para tênis, aí sim a formação acadêmica é importante. Mas eu acho que se você conseguir juntar as duas coisas, agora, é um trabalho árduo, é um trabalho que você tem que ter, fazer palestras. Eu tenho ido a universidades de propaganda, de educação física, faço a simulação de uma aula dentro da sala de aula, faço uma aula prática dentro da sala de aula. O movimento tático do jogo, né? Consigo fazer os meninos jogarem rapidamente. Agora, recentemente, no evento no Parque Savassi, eu fiz um desafio com o pessoal da TV que foi fazer uma reportagem, de dar uma aula em 10 minutos e fazer a pessoa jogar em 10 minutos. Então, em 10 minutos eu coloquei a direita, o golpe direito, o forehand, o backhand, a esquerda e o saque. E a pessoa que nunca tinha jogado, ela conseguiu sair batendo bola e satisfeita com o assunto. Então, eu acho que é simplificar o acesso ao esporte, não precisa ter essa complicação de CREF, e tem que ter. A pessoa tem que se divertir. É lógico, com segurança, para não ter uma lesão, mas quantas pessoas têm lesão porque estão mal condicionadas, não é porque o professor orientou mal. Ela está mal condicionada, ela não tem condição de. Ela tem pressão alta, ela tem condicionamento, o músculo não tá bem formado, não está bem exercitado para fazer atividade. Então, acho que o joelho está ruim, está com sobrepeso, está com peso acima. Então, são coisas óbvias que, às vezes, o próprio profissional de educação física não vai se atentar a isso. Então, descomplicar um pouquinho o acesso ao esporte, porque é o seguinte, a criança hoje, uma criança de 7 anos tem 5 mil horas de televisão aberta a cabo, né? E aberta a misturada. Esse dado. É grave, né? É grave demais, né? Uma criança de 7 anos tem acesso a 5 mil horas de televisão. E muita coisa sem censura. Tem censura no canal do sexo lá. Mas e a violência, o sexo na novela, que é a TV aberta? Tiroteio. Tiroteio, violência, negativismo, né? Então, como é que vai fazer? E a família, ela prefere deixar a criança. Olha, fica na televisão aí para você, eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa o menino lá, controlando. Aí a televisão tem um consumismo, tem um anúncio da boneca não sei o quê, do joguinho não sei o quê, tem mensagens subliminares. Então, e o esporte? Cadê o esporte? Então, as pessoas estão saindo dos clubes para ir para os condomínios. Aí, bacana, eu tenho um clube dentro da minha casa. Só que não tem gestão o clube que está dentro da casa dela. Tem a quadra, tem as quadras para esportivos. Você sabe que eu sou um tremendo crítico disso, né? Quando eles começaram a fazer as áreas de lazer nos prédios, eu era engenheiro de uma grande consultora, eu falava, isso não vai funcionar, uma área de lazer, porque não tem gestão, né, Cláudio? Não tem gestão e não tem um estímulo. Porque a criança recebe tanto estímulo, a família de uma geral, tanto estímulo para ficar dentro de casa. Tem o aconchego da casa mesmo, né, por si só, fechado, não tem vento, não tem... ali tem uma TV a cabo, tem internet, tem o WhatsApp, tem a rede social, tem o amigo, tem a pornografia. Às vezes você controla a pornografia de um lado, ela entra por outro lado. E aí tem a influência do outro, que às vezes você monitora dentro da sua casa, mas o outro não monitora, então o outro acaba entrando dentro da sua casa. Então, quer dizer, é muito mais sério do que a gente imagina, né? Então, essa volta, esse equilíbrio entre a tecnologia
e a parte prática do esporte é um desafio. Então, o profissional de educação física hoje que está sendo formado, o professor de tênis que antigamente se formava a partir do pegador de bola não tem mais, porque acabou o pegador de bola. Hoje as leis trabalhistas são tão severas, o menino tem que ter protetor, você tem que dar protetor solar para o menino, você tem que dar um calçado adequado, você tem horas de trabalho, não pode trabalhar a tal hora. Só que a demanda não é isso. Não atende isso, né? E o tráfico da droga, as coisas que são à margem da lei, não estão respeitando essas leis. Então, além disso, tem todos os problemas legais. Então, a lei fala que o menino pode, com 16 anos, ele pode matar, que é um delito. Mas se ele trabalhar antes dos 16 anos, é um crime. Então, é mais sério ele trabalhar antes dos 16 do que ele matar. Você está me levando a te fazer uma pergunta muito auspiciosa, né? Você consegue ver uma criança de 8 anos de idade, depois dela praticar 5.000 horas de tênis, o que essa criança vai conseguir fazer, Cláudio? Porque se ela tiver 10.000 horas de televisão, né? Você imagina, né? 10.000 horas, as más línguas falam que você tem uma condição de mestre, né? De excelência né? 10.000 horas. Como é que fica esse processo? Você consegue visualizar essa criança na escola, né? Porque o meu entrevistado americano, né, que ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, ele falou que ele estudava percussão 5 horas por dia. É uma reeducação, é uma transformação da escola. Né? Como é que você enxerga isso? 5.000 horas de uma criança? Com 10.000 horas ele atinge excelência, bem orientado, atinge excelência. Com 14, 15.000 horas ele pode jogar profissionalmente. Né? Então, quer dizer, você está pegando 1/3 de uma vida útil de um atleta profissional e queimando na televisão. Então, isso falta educação para os pais, falta informação. Então, o que a gente está tentando fazer? Massificar essa informação, através das redes sociais, através de comunicação com os futuros profissionais, dar oportunidade das pessoas entenderem esse processo, não só no tênis, né? O tênis é a minha especialidade, mas outros esportes também. Vai ser no violão, vai ser na música, na dança. Exatamente, otimizar futebol, o né? tempo. Otimizar o tempo, né? E a formação universal, a criança a partir de 4 anos, com recursos didáticos até a partir de 2 anos, né? A partir do que ela anda, já tem algumas coisas que você pode ir aplicando ali que vão ser interessantes para a formação profissional futura dela e para a formação como indivíduo, né? Então, se você consegue encaixar isso a partir de 4 anos, essa iniciação universal de pelo menos 3 esportes, né? Com bola, com correr, coordenação, mais a parte musical, a musicalidade que vai ajudar também na formação do atleta. E do cidadão, né? O Ivan Lendl, ele fazia sistematicamente balé paralelo ao tênis para se condicionar e para ter flexibilidade. E na Europa, antes de ser o grande cientista que ele foi, era um virtuoso no violino, né? Já criança, né? Então isso aí desperta essa musicalidade, a música é um pouco da matemática, então te dá um monte de qualidades que vão facilitar muito a sua formação como indivíduo, formação profissional, a sua excelência dentro do que a criança escolher, e até uma escolha mais adequada. Hoje, às vezes, eu vejo você caminhando uma criança para ser um músico, quando ele quer ser um esportista, e ao contrário, já aconteceu também. E por que não conciliar as duas coisas para ter um indivíduo mais equilibrado? Para ter um esportista que também é músico. O tênis dá muito essa oportunidade, tem muitos jogadores de tênis que são músicos ao mesmo tempo. O McEnroe é um grande guitarrista, ele tem uma banda hoje que ele faz parte, e foi número 1 do mundo, e hoje ele joga com 56 anos. Eu vi um jogo dele com o Bjorn Borg, com 61, num torneio de exibição em Dubai, uma final de um torneio de veteranos, um jogo maravilhoso, e ele jogando como se, quase lembrando da época dele lá. É lógico que o ritmo é um pouco mais lento, mas um jogo ótimo de se ver, e ótima oportunidade das 5.000 horas da criança estar vendo um jogo desse, né? Dentro das 5.000 horas. Né? Ô, Cláudio, caminhando para o fechamento do nosso encontro hoje, tem um filho com deficiência, tá? O que fazer com esse filho para que ele chegue no esporte no Brasil? Onde que está esse mapa dessa mina, desse caminho? Eu acho que o filho com deficiência, ele não é o filho que tem um problema, por exemplo, só físico,
de estar na cadeira de rodas, ou estar amputado, ou ter uma síndrome de Down. A deficiência é muito mais ampla do que esse conceito. Acho que nós temos vários filhos com deficiência de motores, né? Emocionais, e que tem desequilíbrios emocionais. Funcional, né? Exatamente. Então, eu acho que a atenção das famílias se informarem. Hoje a informação está da mesma forma que tem o lado ruim da tecnologia, tem um lado bom. Você tem acesso a um monte de coisa, e coisas boas e coisas ruins. Mas eu acho que se a pessoa que tiver o mínimo de bom senso, o mínimo de formação, ela vai poder ver o que ela pode fazer para dar oportunidade para essa criança e estar atento a isso, né? Porque o trabalho de educador, não adianta o professor da escola fazer a parte dele, não adianta os pais fazerem a parte dele. É um conjunto de influências que a criança recebe, né? E a palavra-chave disso é oportunidade. Dá a oportunidade da criança, dá para ela a oportunidade de ela ver o que ela gosta, o que desperta nela. Às vezes, aparentemente, o que eu vejo hoje no futebol? O futebol é o esporte brasileiro. Então, o pai não quer saber o que o menino quer fazer. O futebol está ali no sangue dele, tem a bandeira lá do clube dele na porta. Quer dizer, o futebol, gente, é um dos esportes e é um filtro super difícil que frustra um monte de crianças na Zona Sul e na periferia. Então, entenda o que a criança quer fazer, não espelho do que você não conseguiu, do que o pai não conseguiu fazer ou a mãe. Tenta ver o que ela quer na essência. Faz um teste vocacional, informal ou formal, se tiver condições de pagar. Faça um teste vocacional esportivo e um teste vocacional de habilidades. E veja o que a criança vai para ser feliz. Porque se a criança, se você tem que dar oportunidade para a criança de fazer o que ela gosta, ela vai fazer melhor, ela vai ter um resultado melhor de performance, vai ser um destaque com certeza naquele assunto e não vai ser obrigado a perder um monte de tempo na frente da televisão, ou fazendo uma coisa que não gosta, uma coisa que o pai quer que ela faça, ou que a mãe quer que ela faça, ou que a comunidade acha que em torno ele acha que é o certo. Então eu vejo assim, em escolas, eu às vezes pergunto, faço uma palestra para 50 crianças, quer dizer, 50 pessoas. A maior parte dessas palestras ninguém joga tênis. É às vezes 50, ou às vezes nenhum. Então eu pergunto ali o que cada um gosta de fazer. Numa conversa informal, eu já vejo ali um monte de dicas que mostra claramente o que a pessoa quer fazer. Então você falou você estava falando comigo da minha capacidade de enxergar o talento ou a capacidade de uma criança, de um jogador, né? Eu acho que eu desenvolvi isso para a vida. Então eu vejo uma criança, em 2 minutos de conversa com ela ali, eu sei o que ela quer fazer. E não adianta ir para o outro lado, porque ela quer aquilo ali. E dá para ver se ela quer de verdade ou se ela quer por influência do meio, ou do pai, ou de um tio. Comodismo apenas. Exatamente. Então, a informação está aberta, a internet é um canal aberto para todo mundo. Se você pesquisa qualquer coisa, vai ter. Tem tutorial de todos os esportes, de tudo. Então, desperta nele uma coisa dirigida. Larga um pouco da preguiça, né, do comodismo de estar na frente da televisão, ou de braço cruzado lá, ou tomando cerveja, né, ou descansando. Não descansa não, porque lá na frente você vai ter problema. Se você não fizer a sua parte na hora que tem que fazer, lá na frente não tem gente que correr atrás. Vai ser cobrado, né? Então, o papel dos pais, dos educadores, outra coisa também, outro bom recado, né? Os educadores têm que se preparar. Não adianta você estar à frente de uma escola que você tem um monte de crianças ali, adolescentes na sua frente. Vai se preparar, estuda, gasta. Não tem dinheiro, tá bom, você tem o celular, você tem a internet. Todo mundo hoje tem acesso à informação via internet. Então pega o seu celular, vai no Wi-Fi, hoje tem um Wi-Fi separado em qualquer lugar, estuda o seu assunto, seja um expert, veja, questione, veja, não, isso aqui eu não concordo, converse com outro colega, gasta tempo. Economiza tempo, o seu tempo de cerveja, de bar, de televisão, de novela. Sou contra nada que eu estou falando, mas equilibra e gasta o seu tempo de uma maneira efetiva e tenta fazer a diferença, tenta fazer a sua parte. Nós podemos deixar registrado, que você vai deixar seu telefone no ar, seu contato, tá? Nós vamos deixar registrado. Cuide das 5.000 horas
que seu filho tem na frente da televisão. E de outras tantas. Administre isso melhor, né? Nós estamos precisando de fazer uma gestão mais adequada disso, né? 5.000 horas em 7 anos de vida, dá para você fazer muita coisa boa, né? Mostrar um vídeo didático, por exemplo, de qualquer que seja o assunto, pode ser de violão, como aprender violão, alguma coisa que acrescente e que estimule a criança. Ah, mas o menino não gosta de nada, mas você não mostrou nada para ele. Você não deu oportunidade. Você sabe que ele gosta de ver o desenho animado lá do Peppa Pig, né? Mas e aí? É porque caiu na cabeça dele. E por um canal que você deixou. Então, tem outras coisas que você pode deixar. Então você estimula, controla. Não estou falando para ela não assistir o desenho animado, não. Talvez faça parte da infância dela para ela conversar com um amiguinho dela lá sobre aquele assunto. Mas eu acho que tem que ter uma atenção, menos preguiça dos educadores, dos pais, buscar a informação correta, questionar a informação. A informação está lá. Não é tudo que está lá que está correto. Então vai lá e questiona. Dá para fazer isso aqui? O professor, hoje, ele, antigamente até mais, não era só um professor de tênis ou um professor de vôlei. Ele tinha uma visão de vida muito grande. Né? Os grandes mestres que a gente teve, né? Nossa, são mestres de vida. Né? E tem um livro que eu tenho lá, eu ganhei recentemente. Eu sempre ouvi falar desse livro, de várias passagens desse livro, mas eu não tinha meu. E um amigo mandou um livro para mim, da edição de 1956, do Tilden, um livro didático de tênis, que ele mostra um monte de coisa ali de tênis, mas ele traz para a vida também. E foi uma edição de 1956, super conservada. Ele me deu de presente essa edição com 2 raquetes Dunlop da década de 70. Uma sem cordoar, nunca foi utilizada, e a outra que ele usou. Então, tem muita coisa, né, disponível e com atenção, com bom senso e com menos preguiça, menos comodismo, a gente consegue fazer a diferença, mas cada um tem que fazer a sua parte. Eu estou lançando aqui uma semente, né, pequena, mas para isso ser mais distribuído, a pessoa tem que pegar essa informação e hoje não tem grupo de WhatsApp, tem 250 seguidores, lá, colegas de WhatsApp, tantos seguidores no Instagram. Então passa a informação para os seus, em vez de ficar passando lá que, meu cabelo novo que eu fiz hoje, fui no parque lindo. Então passa uma coisa aqui realmente para fazer a diferença e avalie. Tá? As pessoas que têm o mínimo de acesso à educação são pessoas que têm o mínimo de inteligência, o mínimo de bom senso. Então vamos usar esse bom senso para fazer a diferença. Não, acho que cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta você ouvir um conselho e guardar para você. Né? Deixa seu telefone de contato, seu e-mail. O meu telefone é 99709-8652. O WhatsApp também. Então, repetindo, 3199709-8652. Você tem algum site do seu trabalho? O site nosso é o novotênisbrasil.com.br. Novotênisbrasil.com.br. Tudo junto, novotênisbrasil.com.br. E o e-mail é claudius, com o S no final, @novotênisbrasil.com.br. Então, quero frisar 2 coisas para o nosso público, né? O meu grande amigo chama Claudius, né? Não é Claudio, né? Então, Claudius, com o S. Localizar você sempre por aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público, tá? Para a gente ver se realmente nós podemos sair desse marasmo que estamos, né? Eu acho que, eu vou repetir, né? Eu acho que cada um de nós, cada um que está tendo acesso a essa informação, tem o seu potencial de replicar, né, o que achar que é interessante e tentar fazer a sua parte para fazer o mundo ficar um pouco mais inteligente, né? Gostoso, confortável. E produtivo, né? Eu acho que esse marasmo que você citou é a nossa acomodação, é o reflexo da nossa acomodação, na política. A política é um reflexo da nossa acomodação. Quem tiver lá tá bom, não. Mas faça de uma maneira que não precisa ser questionar, brigar, xingar. Faça, achou legal? Achou a mensagem interessante? Passa para outro. Replica no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, na sua rede social. Compartilha coisas legais, pesquisa coisas legais. Eu recebo coisas tão bacanas.
mensagens tão positivas, parar de reclamar, parar de ver jornal. Jornal foi produzido para impactar as pessoas negativamente. Então, esquece um pouco televisão. Nós estamos sendo guiados como se fossem zumbis, né? Que as pessoas estão assim, aí você vai, todo mundo vai para lá, ninguém consegue ir para lá. Então, vamos deixar de nos interferir. Hoje a comunicação é tão ampla, você pode deixar se interferir pelo todo. Avalie tudo que você recebe. Pare na internet, use a tecnologia, não tem problema. Mas não use o dia inteiro, né? Faça alguma outra coisa, faça esporte, equilibre a sua vida e passe esse equilíbrio para as pessoas que você pode interferir, amigos, filhos, parentes, pessoas que estão em situação de alguma tipo de dificuldade. Então faça alguma coisa para... você faça alguma coisa, levanta e faz alguma coisa efetiva. Tá? Cristi, agradecer a sua presença. Obrigado pela É oportunidade. sempre bom estar com você no ar, né, Cláudio? E deixar um beijo no coração de todos e essas reflexões todas para que a gente possa escrever uma nova história, né? Principalmente para os nossos jovens, né? E para que os seres humanos cheguem aos 60 anos sem doença. Mas começar desde os 4. Começar desde os 4.